Olá pessoal, estamos aqui na livraria Mercado de Ideias com a escritora Jussara Godinho e já comecei cometendo uma gafe logo de manhã cedo, né? Porque eu imaginava que esse aqui era o teu livro de estreia, né? Aí tu perguntou assim, posso levar todos os livros? Então, aqui estão os outros, então eu gostaria que tu falasse um pouco de cada um, né? Cada um tem uma pequena história ali, né? Quando tu fala do processo de criação, eu gosto de ser bem detalhista, né? Então, Alma Trovadora é o primeiro. Bom dia, Rodrigo. Primeiro eu quero... Bom dia, desculpa. Bom dia nada, boa tarde, uma tarde gelada, né? E gostosa de sol. Mas eu primeiro quero te agradecer, né? Por a gente estar aqui nesse bate-papo e eu poder falar dos meus livros, tá? Então, eu que agradeço por participar. O meu agradecimento. O Alma Trovadora, como o próprio título já diz, né? É um livro de trovas literárias. Então, trovas literárias, tem muita gente que não sabe exatamente o que é uma trova literária, né? Rapidamente, assim, não querendo ser didática, uma definição mas a trova literária, ela é um texto poético que tem uma forma fixa. Então, aparentemente, muito simples, mas, na verdade, muito complexo, um dos mais difíceis de serem produzidos. É uma estrofe com 4 versos. O primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. Encerra-se nesses 4 versos um sentido completo. Então, se busca um sentido, né, uma profundidade. Quanto mais se conseguir isso, mais qualidade literária ela terá. E o que complica um pouquinho, eu sou professora e quando eu ensino meus alunos, eles dizem, essa parte é difícil. É quando a gente trabalha a métrica. Cada verso tem que ter 7 sílabas poéticas. São versos heptassílabos. Então, encerra-se assim o textinho, que aparentemente é tão simples como eu, quando presenteei o Alma Trovadora para algumas amigas minhas, algumas pessoas que eram mais íntimas, elas disseram, mas é uma coisa tão simplesinha, parece um versinho, né? Mas pela estrutura textual... Exatamente. E aí quando eu expliquei e até tentei, é bastante complexo, portanto, um texto que não é, digamos assim, comum, ele está aí. Tem as UBTs, né, que fazem os seus concursos, seus jogos florais, que incentivam a trova. Desde 1966, né, com o pai dos trovadores, o Luiz Otávio, a trova renasceu e está aí, né, cada vez mais forte. Então, em 2011, eu tinha... Os meus arquivos, meus guardados, eu gosto de escrever, eu escrevo sempre, né, Rodrigo? Não tenho projetos assim, vou escrever um livro. Eu vou escrevendo. E aí, nesse tempo aí, a trova, eu fiquei meio apaixonada por ela. Comecei a me apaixonar e comecei a produzir. Quando me dei conta, eu já tinha esse livro, que foi em 2011 publicado, ele deve ter mais de 300 trovas. E quando eu fui olhar e dar uma lidinha, dar uma curtida, né, naquilo que eu tinha produzido, eu percebi, nossa, mas dá até para fazer um livro, porque eu fiz um arquivo para guardar, bonitinho para mim, né? E eu fico, poxa, mas por que não materializar isso, né, num livro? E aí foi que nasceu o Alma Trovadora. Tinha um amigo em Porto Alegre que tinha uma gráfica. Infelizmente, esse amigo, Milton Souza, já nos deixou. Faz pouco tempo, mas já nos deixou. E ele gentilmente me convidou para fazer parte de um projeto que era, ele inclusive tem aqui, ele é o número 2, aqui, o número 2 da coleção Luiz Otávio é 100. Então a ideia do Milton era convidar 100 trovadores e fazer uma coleção de 100 livros, né? E o meu foi o número 2. Infelizmente, foi um projeto interrompido, não sei se alguém
continuou ou vai continuar, não sei a quantas andas. Mas eu fui assim fiquei muito feliz nesse tempo que fui a convidada. E saiu Alma Trovadora, um livro simples, né? Nós dois escolhemos uma capa simples, com imagem da internet. Ficou uma coisa muito pessoal e muito bonita, né? Eu gosto muito dele. Ele Equilíbrio simples com complexo daí, né? Exatamente. A complexidade dos versos, da métrica, com a estrutura ali do livro, da capa, o design dele. Isso. É um contraste, né? Uhum. Agora o próximo, Meu Universo, a Poesia. Esse também foi em 2012. Em 2012 que foi publicado, ele é uma mescla de um pouco de tudo, assim. Tem mini contos, tem contos, tem um conto fantástico que eu gosto muito, aí tem trovas literárias, tem poemas livres, tem poemas homenagens para as pessoas. Então, eu compilei também uma mescla e participei de um concurso. Isso em 2012, um concurso em Santos, São Paulo. Era um concurso virtual. E a gente mandava um poema, e se o poema fosse classificado, concorreria à publicação de um livro, né? Uma publicação de poucos, com uma tiragem de poucos, né? 50 livros. Mas era um concurso assim, que me interessou. Eu achei, puxa vida, eu já tenho quem sabe o segundo, não vou, o que eu separei, que eu gostei, não vou ter no livro também, né? E mandei o meu poema. E o título do poema era Eu e a Poesia. Por isso a capa dele ali está em vermelho, está em destaque, né? Destaque aqui em vermelho. O destaque é o título do poema que foi o vencedor e que me deu a publicação do segundo livro, que eu também gosto muito. Tem poemas aí, tem o primeiro poema que eu fiz o primeiro poema de amor, que eu era adolescente, meu primeiro amor. Ele tinha os olhos claros, como água cristalina, e ele está registrado aí. Eu encontrei esses poemas aí nos meus cadernos, nos meus diários. Eu tenho tudo lá, né? E fui organizando. E saiu o segundo livro. Legal. O próximo, Verde, Queremos Ver-te. Esse, então, foi a compilação dos poemas que falavam sobre natureza. Quando eu comecei a organizar tudo que estava escrito, tinha muita coisa que falava sobre a natureza. E eu pensei, eu acho que pode sair um livro com poemas só com um tema específico, né? A natureza. Já que o anterior foi mais uma coletânea de várias temáticas. Esse também foi uma coletânea, na verdade, mas daí só como os que falavam sobre a natureza. E eu gostei muito desse livro. Esse foi um lançamento que eu fiz em 2013, que me deu momentos muito felizes e que eu lembro com muito carinho. Tive contato com essa editora. Essa editora teve muito carinho em fazer, né? Eu pensei a capa, passei para a editora e eles tiveram muito carinho a fazer exatamente como eu tinha pensado. Já é algo mais elaborado, né? E ficou muito bonito também. Aí já convidei algumas pessoas, sempre convido pessoas para falar e para fazer o prólogo, para fazer escrever alguma coisa na quarta capa. Eu gosto muito disso, sabe? Então eu seleciono amigos que tenham a ver, que eu sou fã, que eu gosto do que eles fazem e do que eles produzem. E sempre nos meus livros tem essas pessoas que eu tenho muito carinho por eles. E esse foi então o Frei Jaime, que fez a orelha do livro, escreveu, né? O Rodrigo Beltrão, que tem um projeto de natureza, tinha na época, estava muito evidente esse projeto, que era Carbono Zero, e aí eu convidei, ele falou também, já que se falava de natureza, de preservação, e do Mundo Jovem também, aqui na contracapa, a Lúcia, né? A Lúcia Barcelos. Todos falaram um pouquinho sobre a natureza, sobre a importância disso, e o livro, Rodrigo, traz isso. A exaltação da natureza e a preocupação com a sua preservação.
E quando tu falou ali os contrastes, eu acho que todos eles têm um pouco disso, né? Sim, porque a poesia ela também tem esse componente crítico, além de ela ser uma forma de arte, né? Ela também tem esse componente assim de falar um pouco sobre o que está acontecendo na realidade, ali no cotidiano, né? Essa veia assim mais de protesto, né? Através da arte. Com certeza. E ali também tinha até gente da política, gente da espiritualidade ali junto com o projeto, né? Então acabou mesclando diferentes pontos de vista também, né? Que acabam se complementando um outro. Se complementar, diferentes isoladamente também, né? E que na verdade vieram ao encontro do que estava escrito nos meus poemas, né? E esse contraste é a vida, né? Essa realidade contrastando com coisas boas, leves, não tão boas, mais pesadas. Isso é o nosso dia a dia, isso permeia muito o que eu escrevo. Uhum. Para bons entendedores, mini contos bastam. Outro gênero que eu acabei me apaixonando aí, né? Que foi os mini e microcontos. Em 2015 foi publicado esse. Eu participei de um concurso, eu gosto muito, para mim é uma brincadeira, assim, é uma brincadeira gostosa e séria participar de concurso, sabe? Então, quando eu tenho um tempo, ou quando eu quero relaxar, eu procuro um concurso, vejo o que eu tenho e vou fazer. É um jogo, é uma coisa muito gostosa para mim. É uma coisa muito minha isso. Você vai trabalhando o processo criativo ali também, o fluxo de consciência, através de um desafio. Exatamente, e este livro era um desafio, este concurso, porque inicialmente se participava com um mini conto. Aí eu participei, mas não sabia exatamente como é que ia, sou meio desligada, assim, não leio muito bem os regulamentos. Eu participo sem muita sem muita expectativa. Eu vou lá, vou deixar minha poesia ali. É isso mesmo. Nossa, mas eu não vi aquele verso, ele tinha que ter 5 sílabas ao invés de 5. Meu Deus, será que eu vou ser penalizada ali? Será que vai passar ali? Mas aí o mini conto é mais livre, né? Só que ele tem que ser pequeno. Mas eu não sabia, não tinha me ligado muito que eram os mini contos que fossem classificados, depois eles teriam um caminho de desafios, né? E o meu foi classificado de 747, 750 contos por aí, ele foi um dos 47 classificados. Eu fiquei muito feliz, só que esses 47 teriam que mandar um outro. E aí então de acordo com as regrinhas que eles estabeleciam. E eu gostei do desafio, que diferente. Escrevi um mini conto, participei e fui indo. Era classificada, novo desafio. Mandava outro. No final do concurso, haviam vários mini contos produzidos. E juntando com aqueles alguns que eu já tinha, também eu pensei, já dá mais um livro aí, né? Sim. E compilei, foi muito bem. Esse livro tem uma história muito legal, Rodrigo. Era madrugada e eu estava com uns mini contos, organizando, pensei, leio, releio, eu curto muito depois que eu escrevo, sabe? Sim, é uma coisa exigente, detalhista. É uma coisa meio curto mesmo, curto a essência, como é que fica e tal. E acho que um pouco dessa fúria corretiva que os professores de língua portuguesa têm, elas vêm à tona, né? Então fico reescrevendo e vendo. E era madrugada já, quando eu pensei, nossa, mas tem tanto miniconto, dá um livro. Eu vou mandar para alguma editora. E organizei, todo o arquivo ficou simples, como é a minha característica, nada de muito, né? Eu pensei, que editora? Dei uma pesquisada lá, essa editora é uma editora artesanal. E é uma coisa que me encanta, costelas felinas, também adoro gato. Uhum. E tudo aquilo, nossa, né? Sabe? Você acabou fechando todas as energias. Todas as energias. E aí eu pensei, nossa, tá pronto para mandar. Peguei e-mail e tal para mandar.
Só faltava a pessoa que as pessoas que eu ia escolher.